fala sobre a dor de Jesus. E Martim Lutero, eu sempre gosto de mencionar que Martim Lutero disse que esse texto aqui, parece que Isaías viu a crucificação e tudo que aconteceu com Jesus, ele pôde antever, ele pôde ver, e parece que ele escreveu debaixo da cruz, porque ele fala de detalhes tão minuciosos. No capítulo 53, no versículo 3, ele diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Você já imaginou, irmão, se você tivesse vivido naquele tempo, você fosse um cidadão lá de Israel, ou mais ainda, dizemos assim, lá de Jerusalém, você seria mais um do que desprezaria ele, porque a Bíblia diz que todos o desprezavam, todos os deprezavam. Ele foi desprezado por todos, rejeitado. Não pense, eu faria diferente. Hoje você faz porque Deus te resgatou e a tua mente hoje é outra. Mas lá, ele era por todos desprezado. Você sabia que até os seus irmãos, os filhos de Maria, os irmãos de Jesus, só foram crer em Jesus depois de sua ressurreição? Judas, José, Tiago, como é o nome do outro? Judas, José, Tiago, tem um outro aí, eu não lembro mais, não sei se é Simão. Esses homens só vieram acreditar nele depois da ressurreição. Sabe por quê? Porque ele era desprezado, ele foi desprezado, ele sentiu, aleluia, a dor, aleluia, o sofrimento do homem, ele sofreu por tudo isso. Mas a Bíblia nos diz que ele foi diferente. Diga assim comigo: Cristo foi diferente dos homens pecadores. O grande problema nosso, muitas vezes, de nos envolver, é que nós somos muitas vezes muito influenciáveis, altamente influenciáveis. Aí às vezes a gente quer fazer que nem Jesus fez, aí se envolve com os pecadores, daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas coisas. A gente tem que aprender que Jesus, ele foi diferente de todos os pecadores, porque ele era altamente influenciador. Era ele que influenciava, era ele que mostrava como ir, para onde ir, era ele que direcionava. Jesus, ele era referencial. Ninguém fazia com que ele fizesse com que ele o que ele queria. Jesus só fazia a vontade do Pai. Ninguém influenciava ele. Por isso que há uma diferença muito grande entre nós e eles. Ele foi diferente dos pecadores. Este homem recebe pecadores. E onde você viu Jesus praticar algum ato diferente do que a Bíblia nos diz que ele era santo? Nunca. Jesus sempre foi diferente. Outro ponto importante: ele foi diferente de várias maneiras em relação ao Pai. Ele se relacionou com o Pai de uma forma muito de filho e de submissão. Ninguém se relacionou com Deus dessa maneira, e submeter-se ao Pai. Adão, ele tinha o Pai, ele tinha uma comunhão plena com o Pai, assim como Jesus tinha.
Mas Adão não se submeteu do jeito que Jesus submeteu-se a Deus, ao Pai. Jesus não fazia nada que não fosse a vontade do Pai. E olha que a tentação era essa: tirá-lo do propósito, fazer com que ele desobedeça aquilo que lhe foi ordenado. Ele só fazia o que era da vontade do Pai. Outro ponto importante, em vencer da tentação. Qual de nós aqui que não caímos? Hein? A gente cai em coisas tão mínimas. O homem, ele é tentado em 3 áreas. Todo homem. A Bíblia diz que existe a concupiscência da carne, que são os desejos da nossa carne, a concupiscência dos olhos, porque os nossos olhos vê e ele deseja, e concupiscência quer dizer desejo, e por último, a soberba da vida. São as 3 áreas em que nós somos tentados: concupiscência da carne, que é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, que é aquilo que a gente vê e a gente quer, e a soberba da vida. Jesus venceu nessas 3 esferas. Concupiscência da carne, diz a Bíblia que ele sentiu fome. Foi? Sentiu fome. E o diabo mostrou-se uma pedra grande e disse: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Ele estava, naquele momento, sendo tentado na concupiscência da carne, o desejo. Comer pão é pecado? Não. Mas naquele momento era, porque a carne dele desejava, e ele estava em uma tentação maligna, o diabo tentando fazer com que ele fizesse a vontade dele mesmo, e não a vontade do Pai. Mas Jesus diz o que? Nem só de pão? Aí o diabo, toma uma, sai fora. Mas daqui a pouco ele volta de novo. Então vou tentar ele agora na outra, que é o quê? Soberba da vida. Vamos na soberba da vida. Jerusalém, está lá o templo lotado de peregrinos e de pessoas que estavam ali adorando. Diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo diabo e colocado em cima do pináculo do templo. Naquele momento estava só Satanás e Jesus. E Jesus lá em cima, enfrentando essa fera. E o diabo diz a ele: está vendo aqui? Se você pular daqui, está escrito lá no livro dos Salmos, que ele dará ordem aos seus anjos, para que te segurem nos braços. Você vê que Jesus tinha enfrentado Satanás com a palavra, e agora Satanás usa a estratégia da palavra. Ele usa a palavra para tentar Jesus, dizendo: a palavra diz que se você saltar, ele vai te pegar e todo mundo vai ver. E será uma maravilha, porque todos vão ver você e vão crer que você é o Filho de Deus. Então ele vem na soberba da vida, mas Jesus diz o quê? Está escrito. Também está escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, faltou só uma área para ele agora pegar. Ele diz: eu vou pegar ele na concupiscência dos olhos. Levou Jesus para uma montanha bem alta, e lá naquela montanha ele abriu um telão, e diz a Bíblia que ele mostrou todos os reinos da terra e a glória deles. E foi passando tudo aquilo na frente de Jesus, e Jesus contemplando com seus olhos todas as glórias do mundo, todos os poderes. O diabo disse: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, porque a mim,
Olha como o diabo ele diz ainda: porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. É muito importante entender que Jesus não disse: mentira, diabo, isso não é seu. Não, Jesus deixou claro de que verdadeiramente o domínio deste mundo, da terra, está nas mãos de Satanás. Então o diabo tenta ele na concupiscência dos olhos, e o que é que Jesus diz? Está escrito: somente ao Senhor Deus nós devemos adorar, e somente a Ele nós devemos prestar culto ou homenagem. E o diabo, você caía em qual delas? Hein? Na primeira? Na primeira a gente já ia nos pão mesmo, né? Na primeira a gente já estava se esbaldando, com a barriga cheia de empanzinado. Mas ele passou por tudo isso. O apóstolo Pedro ainda diz que ele foi tentado em tudo. Esse texto que nós acabamos de mencionar no livro de Lucas, de Mateus, no capítulo 4, na tentação de Jesus, essa é uma tentação que foi uma guerra travada que ele teve específica, mas o apóstolo Pedro diz que ao todo o tempo ele estava sendo tentado pelos religiosos, que ficavam pedindo sinal, tinha um que falava outra coisa, tinha um que falava outra, e foi muita tentação que Jesus passou, mulheres tentando seduzi-lo, tentando de todas as formas, para fazer com que ele saísse do propósito, e Pedro disse que ele foi tentado em tudo, mas ele conclui dizendo: foi tentado em tudo, mas sem pecado, porque ele era diferente de nós. Jesus era diferente, Cristo foi diferente dos pecadores, ele venceu as tentações, ele sempre está fazendo a vontade do Pai. Por último, diga comigo assim: ele foi santo, sem pecado. Lá em Hebreus capítulo 7, se você puder abrir. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 24. Sete 24 diz assim: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, inculpado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Eu falei que até o 28. Porque não necessitasse, como dos sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Nós estamos falando desse homem chamado Jesus. É esse Jesus que é o seu e é o meu Salvador. É o amante das nossas almas. É aquele que está comigo e com você aqui agora, meu amado irmão. A palavra de Deus nos diz que Ele é perfeito. Diz a Bíblia aqui que o seu ato de santidade, de ser imaculado, santo, inculpável, a Bíblia diz que Ele tornou, do versículo que nós lemos, do versículo, acho que é o versículo 26,
A parte final do versículo 26, ele disse que ele é separado dos pecadores e feito mais sublime. Você está preocupado em chegar no céu e achar que o céu é maravilhoso? A Bíblia diz que ele é mais do que os céus. O texto está dizendo que Jesus é mais sublime do que os céus. O céu sem Jesus é como esse lugar aqui. O que torna aquele lugar um lugar lindo, maravilhoso, perfeito, é a presença de Jesus. Ele é, aleluia, homem. Ele não se contamina, ele não se contaminou com os homens. Ele é diferente. E por último, diga assim: Cristo estava sempre alcançando pecadores. Parecia uma ralé atrás dele. Parecia uma ralé atrás de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando João Batista mandou uns emissários para perguntar se Jesus era aquele que havia de vir, ou se ele deveria esperar, Jesus disse assim para ele, para os discípulos: fiquem aqui, os discípulos de João. E eles viram Jesus curar, eles viram Jesus salvar, eles viram Jesus ressuscitar, abrir os olhos dos cegos, coxos andarem. Mas uma coisa Jesus diz para ele, diz assim: aos pobres é pregado o Evangelho. Diga para João isso, que os olhos dos cegos estão se abrindo, os coxos estão andando, os mudos falando, e aos pobres é pregado o Evangelho. Aqueles que ninguém dava nada, ralé, aquilo que ninguém dava, os favelados, aqueles que eram taxados como nada, e você totalmente desprovido de alguma coisa, eram os que estavam seguindo a Jesus. Porque ele alcançava essas pessoas. Jesus um dia disse: graças te dou, Pai. Lá no capítulo 11 de Mateus, ele disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e revelastes aos pequeninos. Eu estava olhando, eu olho como é as igrejas, a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela é um lugar de inclusão. Eu fico vendo lá fora esses, como é que chama, idealistas, negócio que ficam pregando ideologias, né? Irmão, existe um lugar mais inclusivo do que isso aqui? Aonde um padeiro estaria pregando todo dia aqui no domingo, para você ouvir, hein? Aonde você viria aqui para ver um padeiro pregar? Hein, Merinha? Porque o mundo lá quer os doutores, o mundo lá quer aqueles que acham que é, mas Jesus chamou os pequenos dessa terra. Ele chamou grandes também, mas a igreja é um lugar de inclusão, é um lugar onde lá no mundo ninguém dá nada, mas ele chega aqui, ele vem com dignidade, ele veste uma roupa melhor, e ele tem a oportunidade de pregar, de falar e de fazer a obra de Deus. Aonde você no mundo teria isso? Porque no mundo eles estão selecionando o que eles dizem que é melhor, mas a Bíblia diz que Deus tornou a sabedoria do mundo loucura. Ele pegou as coisas vis deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Ele arrastava essas multidões. Pescadores sendo líderes de igreja. Homens que não tinham vez e nem voz naquela sociedade, estavam sendo
levados às autoridades para dizer com que autoridade você faz isso. Porque Pedro fez um grande milagre em Jerusalém, um coxo andou, um homem conhecido de todos, porque a Bíblia diz que ele ficava todos os dias na porta do templo, na porta chamada Formosa, pedindo esmola, todos os dias pedindo, e todo mundo conhecia, e esse homem saiu correndo e entrou no templo dando glória a Deus. Todo mundo ficou maluco, como é que pode esse homem estar andando, quem foi que fez isso? Olha, uns descamisados, que nem roupa boa tinha, levaram eles lá diante das autoridades, e disseram assim: com que autoridade você faz isso? Ele disse: a autoridade das pessoas aqui, dos homens, são vocês, mas isso que aconteceu na vida deste homem, foi a autoridade do nome de Jesus. E a Bíblia diz que a multidão estava tão em cima ali, dizendo: querem que esses homens saiam, porque os homens queriam ouvir Pedro pregar e orar, e eles botaram tanta pressão que eles disseram: não tem jeito não, solta. E chegaram para ele e disseram: cala a boca, viu? Não quero vocês mais pregando essa palavra aqui. Pedro disse: não se preocupe não, vou sair e vou pregar ali fora novamente. Jesus atraía isso, é esse Jesus que eu e você servimos. O que pega aquele que não é e faz ser alguma coisa, é aquele, aleluia, que atraía os pecadores, e ele veio buscar e salvar. No versículo, capítulo 19 do livro aqui de Lucas, onde nós lemos primeiramente, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Capítulo 19, versículo 10, está escrito: disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E aí ele profere 3 parábolas. Ele disse que havia um homem com 100 ovelhas, um pastor com 100 ovelhas, e ele perdeu uma só. Quando ele contou, tinha 99, e diz a Bíblia que ele guardou as 99 e foi em busca daquela ovelha perdida. Daquela ovelha perdida. E ele foi e disse outro: uma mulher que tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dentro de casa, e ela acendeu um candeeiro, afastou os móveis, varreu a casa e procurou até que encontrou. E ainda disse assim: ela vai até as vizinhas e diz: vizinhas, se alegrem comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. E por último ele disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse para o pai: dai-me a minha parte da herança. E ele pegou a herança do pai e foi para uma cidade tão longe, diz a Bíblia que ele foi tão distante, e lá ele desperdiçou todos os bens do pai, e chegou ao fundo do poço e ficou na miséria, tomando conta de porcos, porque judeu não cuida de porco. E Jesus mostra o nível que esse homem chega de humilhação, e ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas ele não podia, porque não lhe era dado o direito de comer nem a comida dos porcos. E ele diz que esse homem volta arrependido para o pai. E sabe como ele encontrou o pai? Não foi com um dedo na cara dele dizendo: porque fizeste isto, porque fizeste aquilo, tu não presta, tu não vale nada, tu desperdiçou meus bens. Não, ele vai de encontro. Diz a Bíblia que quando o filho está vindo no caminho, o pai, ao vê-lo, sai correndo e vai de encontro ao filho. Jesus estava dizendo todas essas coisas para mostrar o amor de Deus. Jesus estava dizendo: eu sou este pai que vai em busca do meu filho perdido, eu sou esse pastor que vai em busca da minha ovelha perdida, eu sou essa mulher que perde uma dracma e vai até encontrar. Eu vim buscar os pecadores. É por isso que eles me dizem que eu como com eles, porque eles são o alvo do meu ministério. É eles que eu quero, é eles que eu vim buscar. Jesus veio buscar a mim, a você, meu irmão.
Jesus veio buscar você, não importa, aleluia, os pecados que você cometeu, quão distante você esteja, aleluia, o Espírito Santo de Deus, Ele é poderoso para te fazer, aleluia, arrepender-se e vir para Jesus. Fique de pé agora nesse momento. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos hoje enviados desse Jesus. Nunca ache que alguém está tão perdido que Jesus não possa salvar. Nunca ache que Jesus não está interessado em uma alma, porque Ele já tem muitas, porque a Bíblia diz que Ele deixou 99 e foi em busca daquela perdida, mostrando que uma vida é importante para Ele. Quando Ele disse que aquele jovem pegou os bens do pai e foi para uma terra bem distante, Ele está dizendo que o pecado, o diabo, o mundo, ele tem um poder de nos levar bem distante de Jesus. Mas mesmo assim, mesmo que o diabo tenha te levado, o pecado, as coisas deste mundo te distanciado tanto de Deus, Ele diz que aquele pai estava ali todos os dias, talvez no final do dia, sentado e pensando: será que o meu filho está retornando? Será que o meu filho vai voltar para mim novamente? Jesus estava dizendo que é assim que Deus pensa a seu respeito e ao meu respeito. Feche os seus olhos e fale com Deus nesse momento. Fale com Jesus, o homem que entende o seu sofrer, o homem de dores, que sabe o que é dor. Você pode nesse momento dizer: eu tenho sofrido muito, eu estou com muita dor na minha alma, na minha vida. Jesus entende você. Jesus entende de dor, porque a Bíblia diz que Ele é um homem de dores. Nesse momento, Pai, Senhor Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Senhor, e como é bom, meu Pai, contemplar a Tua palavra e ver que Tu és aquele, Pai, que ama e que quer estar conosco, porque nós somos pecadores, Pai. Nós somos homens e mulheres, meu Pai, que nos distanciamos da Tua presença. O pecado nos levou para longe de Ti, praticamos coisas que não, meu Deus, Te agradaram, mas o Senhor, com Teu amor, com o poder do Teu Espírito Santo, nos convenceu da nossa queda e do nosso estado pecaminoso. E por isso aqui estamos nesta noite, Pai, arrependidos, declarando, Senhor, que eu quero a Ti, Jesus, na minha vida. Eu Te quero, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu Te quero cada dia, aleluia, na condução da minha vida. Que eu me torne, meu Deus, que eu seja transformado por Ti em um novo homem, em uma nova criatura, servindo a um Deus que me ama, a um Deus que verdadeiramente me ama. Ninguém mais me ama do que a Ti, Senhor. Tu és aquele que me ama e já demonstrou o Teu amor, enviando o Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Deus. Eu peço a Ti, Deus, que derrame o Teu poder, a Tua restauração, o Teu fortalecer, meu Pai, em cada um. Que o arder do Teu Espírito, aleluia, esteja dentro do coração de cada um, meu Pai, e que possamos buscar outras almas, outras vidas para o Teu aprisco. Senhor, neste momento, eu não sei quantas pessoas que aqui estão nesse santuário, que ainda, meu Pai, não tomaram uma decisão pública de receber a Ti, Jesus, como o Senhor das suas vidas. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que convença a cada um do pecado. Convença, meu Deus, que ele é pecador e que precisa entregar a vida dele a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Quantas pessoas
que nessa noite ainda não receberam Jesus como Salvador da sua vida e querem nesse momento tomar essa decisão. Se tiver, dê um sinal com sua mão e vem até aqui. Que o amante cuidou. Uma decisão única sua, pessoal, de você decidir dizendo: hoje eu abandono a minha vida de pecado, eu vou agora entregar a minha vida a Jesus. Não é que você vai deixar de ser pecador, mas é que você, a partir de agora, você tem um novo propósito na sua vida, de viver para fazer a vontade de Jesus. Se tiver alguém, dê um sinal com sua mão. Deixa no aprisco. Não, Rodrigo. E pelas montanhas a buscar for, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar. E as 99 deixou no aprisco. Venha, meu irmão, Jesus te e chama. pelas montanhas Foi por você que Ele veio. a buscá-la foi. Ele veio para lhe resgatar desse mundo de pecado. Encontrou gemendo, Ele sabe o que você está passando, de frio, mas Ele é um Deus, é aquele que tem poder de lhe dar agora um novo sentido na sua vida. E ao redil voltou, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Jesus é aquele que satisfaz. Talvez você diga assim: eu tenho vivido uma vida de satisfação, de pecado. Jesus satisfaz, irmão. Talvez você diga assim: eu sou usuário de drogas. Eu vou mostrar para você que Jesus, Ele é uma dose muito mais forte do que qualquer outra dose que você possa tomar nesse mundo. Ele é uma dose poderosa que faz com que você tenha vida eterna. Todas as doses que você pode tomar vão te levar à dor e à morte, mas Jesus é aquele que te leva para a eternidade. Essa voz que está falando dentro do seu ser, no seu interior, não é a minha, porque eu não tenho poder de falar dentro de você, mas a palavra de Deus nos diz que existe o Espírito Santo, o Consolador que foi enviado por Jesus, e é Ele que está falando dentro do seu ser agora, nesse momento. Talvez você está pensando: eu queria cair fora da igreja aqui agora. A vontade que tinha de sair, porque existe uma voz tão linda e poderosa falando dentro de você, e você quer resistir a essa voz. Se fosse possível, saía. Mas eu lhe digo, meu irmão, não resista a essa voz, porque é a voz do Espírito que está te chamando para você ser salvo. Venha para Jesus. Como é que vai ser, pastor, a minha vida amanhã? Com Jesus será totalmente diferente.
Mas eu preciso resolver muitas coisas. Com Jesus, você consegue resolver tudo isso. Você vai ter uma motivação na sua vida. Levante assim a mão, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Tem mais alguém? Como é o nome dela? Cleide. Amém. Irmã Cleide, você quer entregar a sua vida a Jesus? Né? Kate. Amém. É porque eu sou daqui, eu não sei falar essas palavras em inglês não. É Kate, irmão. Eu sei mais falar é Maria, João, José. Esses nomes em inglês eu não sei não. É Kate. Que nome lindo, irmã. Amém. Aí, irmã Maria. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu nesse momento te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoe meus pecados, porque eu reconheço que sou pecador e que somente o Senhor pode me perdoar. Jesus, eu creio que mediante minha confissão meus pecados foram perdoados e eu estou salva em Cristo Jesus. Jesus, muito obrigado. Pai do Senhor, irmã, seja bem-vinda, Kate, em nosso meio, amém? Amém. Na salva de palmas, irmão Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vou pedir os irmãos para sente-se não agora. Vamos orar primeiro pelos alimentos, depois você se senta, tá bom? Os obreiros. Que maravilhoso, irmãos, podemos nessa noite partir o pão em memória do Senhor Jesus, ser participante. Você lembra quando Jesus fez a primeira ceia? Só tinha quantos homens lá com ele? 12 homens juntamente, e com Jesus 13. E olha como aumentou, irmãos. Eu vou trazer uma palavra aqui esses dias, falando sobre o que esses homens fizeram com o mundo. Esses homens que Jesus chamou 12 homens, um ficou para trás, mas foi colocado no lugar. Que eles alvoroçaram o mundo, porque Jesus fez o que fez. Jesus fez o que fez, Ele é o principal. Mas quem alvoroçou o mundo foi os seus discípulos. Chegou até aqui, irmãos, do outro lado do mundo. Começou lá e agora chegou aqui, chegou até você. E eram só aqueles 12 homens. Isso prova que eu e você podemos alvoroçar esse mundo, fazer um rebuliço. Nós somos também chamados por Jesus para ganhar almas para Ele. Faça de sua casa um lugar de ensino da palavra, de oração. Faça da sua casa um ambiente, primeiro para a sua família, onde você possa ter um momento com a sua família de adorar a Deus. E segundo, onde você possa também falar de Jesus para outras pessoas. Levante assim as suas mãos e estendam para cá. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar agora diante de Ti esses alimentos, Deus. O pão que representa Jesus, a Tua carne, e o suco, meu Deus, que representa também o Teu sangue. Que neste momento, Senhor, pela nossa fé, eles sejam, meu Deus, abençoados, e para nós seja a carne e o sangue. E que todos que aqui estão, Senhor, e que vão participar, possam comungar da carne e do sangue do Senhor Jesus. Assim nós abençoamos. Amém. Podeis sentar-se. Enquanto isso, o Ministério Louvor vai louvando a Deus. Você que já é batizado e está
comunhão com Deus e com a igreja. O Cordeiro Pega o alimento. que na cruz por nós padecer. Bem forte, igreja. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Fez deste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já está. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve se vê. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.